suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Meu nome é Pastora Lene, eu sou da IECG e hoje quero compartilhar com vocês o meu testemunho, um testemunho de milagre, de como que eu cheguei na IECG. Foi aproximadamente uns 20 anos atrás. Eu estava num outro ministério e estava muito enferma. E já há meses eu estava me tratando com médicos em posto de saúde e depois me encaminharam para a Santa Casa. Lá na Santa Casa eu fiz vários tipos de exame. No final, o médico diagnosticou tuberculose em estágio terminal. E para mim isso foi um choque muito grande, porque é algo que, quando você ouve falar nesse nome, te arrepia, te dá medo, vem uma série de insegurança. E quando o médico me falou que eu teria que procurar um outro lugar, que a Santa Casa não tinha mais nenhum recurso para mim, meu chão, na verdade, ele desmoronou. Eu fiquei praticamente só eu e Deus, e eu falei, e agora, Deus? Como assim? Eu tenho 3 filhos pequenos. Tu me deste uma família e agora vai me tirar do meio dessa família? E eu comecei... Vinha aqueles pensamentos na minha mente e minhas lágrimas, eu chorava por dentro, as lágrimas saíam. E eu fui falando com Deus e fui clamando, Deus, não pode ser isso que está acontecendo comigo. E no caminho para casa, eu fui falando, Deus, eu sei que na Bíblia está escrito que o rei Ezequias, quando recebeu a notícia que ele tinha uma enfermidade de morte, ele clamou ao Senhor e o Senhor ainda acrescentou 15 anos para ele. E eu falei, Deus, eu quero esses 15 anos para mim, me dá mais 15 anos, Senhor. Por favor, me dá mais anos de vida, Senhor. E comecei a clamar para Deus. Que eu queria esses anos, eu queria ver meus filhos crescerem. Eu não queria partir com meus filhos pequenininhos. Tinha um filho de colo, 1 ano e pouquinho. E eu dizia, Deus, eu não aceito isso, eu não aceito, Senhor, eu conheço a Tua Palavra. A Tua Palavra diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades, e eu comecei a falar para Deus tudo aquilo que estava na Palavra. Mas a minha fé, ela não conseguia captar esse milagre, essa cura em Deus. E quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu esposo, Edson, olha o diagnóstico do médico, está aqui os exames, está aqui o raio-x, está aqui. O médico falou que não tem o que fazer. O estágio é terminal. Se eu quero procurar uma clínica, se eu quero procurar um outro médico para fazer outra avaliação, que eu estava liberada para isso. E daí ele disse, não, vamos ligar para o doutor Paulo agora, para um amigo nosso, que ele trabalha no HU. Quando ele ligou, ele disse, não, vem agora, traz ela aqui agora. E daí a gente foi com todos os exames, chegamos lá, o médico, um especialista em pulmão, nos atendeu, pegou os exames, olhou, realmente
O meu pulmão, ele estava calcificado. As laterais deles estavam totalmente calcificadas. E no pulmão tinha pontos, vários pontos de calcificação. Então ele foi vendo aquele diagnóstico e foi anotando tudo, né? Aquele para ficar na pasta. Daí ele fez outros exames, fez mais exames, não constatou tuberculose. Ele disse, não deu tuberculose, como outro médico tinha diagnosticado. Mas é algo muito grave. Tem uma pneumonia alérgica. Mas o pulmão está totalmente danificado. E daí ele receitou um medicamento e mandou eu usar máscara e usar um medicamento. Que esse medicamento ia me dar uma sensação mais tranquila, mais calma. No caso, tipo um calmante que ia... Na verdade, quando eu fui ler a bula desse medicamento, quando fui na farmácia, eu abri a bula, ela caiu no chão e ainda ficou enrolada. Eu disse para o meu esposo, eu não quero tomar isso. Se eu vou morrer, eu quero morrer consciente. Eu não quero tomar esse medicamento aí. E a gente saiu da farmácia e não compramos o medicamento que era para comprar. E foram dias depois terríveis. Febre assim de 39 graus. Eu tenho vizinhas maravilhosas, elas gostam muito de mim. Uma vinha com chá, vinha com gemada, porque com isso eu perdi muito peso. Eu fui para 49 quilos. E a outra, minha amiga, minha vizinha, na verdade, ela ficou tão preocupada com o meu estado, eu vendo 3 crianças pequenas, ela foi e chamou a Pax. E pagou a Pax para mim, tudo, e fez, aqui tá a Pax. Porque ela pensou assim, gente, essa mulher vai morrer. O marido aqui com 2 crianças pequenas, os familiares dela, ninguém aqui. Minha família é todo do Rio Grande do Sul. Então ela disse, essa mulher está sozinha, se morrer não vai ter aonde ser enterrada. E ela fez essa Pax para mim. Mas graças a Deus não precisei usar a Pax. E o meu esposo, ele foi num seminário. Era no Glaucio Rocha, e lá ele encontrou uma irmã da IECG. E essa irmã convidou ele para participar de um culto da IECG. Ele contou a história, né, que a esposa dele estava doente, e daí ela disse, então leva ela lá. Tem um culto lá, o culto da bênção. É um culto maravilhoso, é de cura, de libertação. Leva ela lá. E foi assim que eu cheguei na IECG. Com esse diagnóstico de morte. Chegando lá, meu esposo falou, fala com o pastor, conta teu problema de saúde para ele. Eu disse, não, se Deus tem alguma coisa para me revelar, ele vai revelar. Sem eu precisar falar pro pastor, Deus vai revelar de outra forma. E realmente, o pastor fez a ministração, chamou lá para oração, e eu fui lá na frente e pedi para ele orar por mim. Porque eu queria ter mais fé. Eu estava tendo pouca fé, eu falei para ele. E eu precisava ter mais fé. E ele fez uma oração direcionada nesse sentido. E quando eu estava indo embora,
duas irmãs me chamaram, e um outro pastor, uma pastora e outro pastor me chamaram e falaram, olha, Deus, enquanto eu estava orando, Deus me revelou algo. Me revelou que você tem uma enfermidade de morte. E se você receber oração hoje aqui, você vai sair daqui liberta dessa enfermidade. E eu falei, eu quero. É isso que eu quero. E foi revelado que era uma obra do mal que tinham feito. E eu saí da IECG assim, flutuando naquele dia. Porque eu saí leve. E antes, depois de que terminou a oração, o pastor falou, olha, quando você tiver algum sintoma, você fala, eu recebi a oração da fé e eu estou curada. E eu estou liberta. E eu fiquei. Por 21 dias, Cláudia, eu fiquei com o mesmo sintoma de morte. Meus acessos de tosse eram mais de meia hora sem parar, sem intervalo. Na época, quando eu caminhava, eu dava assim, daqui até aqui na frente, eu já tinha que parar para eu respirar. Começou a saltar uns ossos aqui, de tanto que eu forçava a minha respiração. O meu peito aqui, ele cresceu para frente. E essa semana, assim, isso veio muito na lembrança. Porque eu me escondia do meu esposo, dos meus filhos, para eles não verem a mãe tossindo daquele jeito, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Mas eu me trancava no banheiro e ficava sentada no chão, atrás da porta. E eu tossia tanto que meu pulmão ele sangrava. Por isso que na Santa Casa o diagnóstico era de tuberculose, pelo sangramento que eu tinha. Porque a tosse era tanto que feria demais que meu pulmão. E vinha muito sangramento. Eu escarrava sangue. E depois da oração, eu tive muitas lutas. Porque a guerra, a batalha na mente foi muito forte. Porque o diabo dizia, você vai morrer. Você vai morrer, olha aqui. Quando eu cuspia na pia, viu sangue? Ele dizia, olha aqui, você não está curada. Isso aí é uma mentira. Você não está curada. Olha esse sangue. Se você fosse estar curada, não ia sangrar mais. Mas na minha mente, vinha a voz que eu recebi depois da oração. Se o inimigo vier e falar que você não está curada, você diga, eu estou curada. Eu recebi a oração da fé e tome posse. E é assim que eu fui tomando posse. Foi assim que eu fui tomando posse, dizendo, cada vez quando vinha, quando eu escarrava sangue, a circunstância mostrava que eu não estava curada, eu dizia, eu estou curada. Porque eu creio na palavra de Deus, eu creio na oração, e eu estou liberta, eu estou curada, e fui confessando aquilo, porque eu acreditava que realmente eu tinha sido curada. Porque para médico, eu não estava curada. E a mesma guerra que eu recebia, o meu marido recebia.
porque ele dizia, ela vai morrer. E eu vou ficar sozinha sozinho com as crianças. O que eu vou fazer? Então não era só eu recebendo a guerra na minha mente, mas ele também recebia, porque ele estava do lado de fora, cuidando das crianças. Então foi um período muito difícil, mas por esses 21 dias eu fiquei com o mesmo sintoma. Não recebi a cura imediata, mas ela foi gradativamente. Eu fui confessando a palavra e eu fui falando a palavra, que eu estava curada, que Jesus já tinha levado todas as minhas enfermidades, que em Isaías 53 falava, que Jesus já levou tudo, ele já me curou, ele já me libertou, e foi isso que foi gerando vida novamente dentro de mim. E em Salmo 27 fala também que a vida de Deus está em mim. Então eu tenho a vida de Deus está em mim, e eu fui confessando essas palavras. E gerou realmente um pulmão novo. Porque depois de 21 dias, foi que nem virar a mão. Eu fiquei totalmente curada. Nunca mais tive acesso de tosse ou escarra-sangue, nada. Depois de alguns anos, eu voltei no HU. E eu falei para uma médica do meu esposo o que tinha acontecido comigo. Ela disse, vamos fazer uns exames. E eu tomei um medicamento, me deu uma reação alérgica e eu comecei a tossir. E eu falei, olha, eu conheço esses sintomas porque eu tive isso e isso. Daí ela disse, vamos fazer uns exames lá na Santa Casa. Vamos lá e vamos no HU, porque ela trabalhava, doutora Rosângela. E nós fomos lá novamente no HU. Quando ela fez o raio-x do pulmão, e ela chamou a junta médica, quando ela pegou a minha pasta, ela foi e chamou a junta médica e disse, olha essa pasta e olha esse pulmão. Porque, na verdade, ela não era pneumo, né? Ela era nefro. E daí ela chamou os especialistas de pulmão. E a especialista, quando olhou o meu laudo, a minha pasta, ela disse, não, isso aqui está enganado. Porque a pessoa desta pasta aqui, ela não tem como ela estar nessa terra ainda. Eu disse, mas sou eu. Esse é minha pasta, sim. Daí ela disse, mas o que aconteceu? O que você fez? Eu disse, eu recebi a oração. Eu recebi a oração e fiquei curada. Ela disse, não pode ter sido só isso aqui. Ela falou, foi só isso aqui. Foi a oração, sim. E assim, eu estou aqui até hoje. E Deus me deu uma palavra. Aí a médica ainda falou assim, olha, esse pulmão não tem nada, tá limpinho. Tem algumas cicatrizes somente. Mas não tem calcificação nenhuma, esse pulmão tá perfeito. Deus me deu a palavra naquela batalha de 21 dias de oração. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Foi algo assim muito forte. Eu resisti mesmo. Se sujeitar a Deus, a palavra de Deus, e resistir o diabo. E ele foge, não tem outro caminho. É esse o testemunho que eu queria deixar para vocês, para a IECG e para os confins da terra.